Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e para analisarmos o estudo apresentado recentemente por um grupo de sócios do Benfica às contas do clube. Estudo esse elaborado por João Duarte, professor da Nova SBE, a quem agradeço a sua presença neste jogo económico. E professor, podemos começar aqui por esta reação do Benfica a este estudo, que pelo visto provocou aqui algumas ondas de choque, classificando de irresponsável e superficial e que procurou atingir a solidez económica do clube. Pergunto-lhe como é que vê esta reação do Benfica e se esperava este tipo de comentários ao estudo que foi por si apresentado recentemente. Em primeira mão, quero agradecer aqui o convite, é um prazer estar aqui. Em relação ao comunicado, me surpreendeu, em parte porque não contava que houvesse uma reação tão forte a uma coisa que não faz qualquer juízo ou julgamento à gestão, apenas explica, ou limita-se a explicar, utilizando apenas contas que constam no relatório e contas assinadas pelas várias direções que passaram no Benfica, desde 2010, 2011 até ao último ano, 2023-24, simplesmente a explicar porque que era uma dúvida dos sócios, porque que o Benfica tem vindo a acumular prejuízo atrás de prejuízos, exceto em 22-23, não obstante a vendas históricas. Portanto, eu limitei-me a explicar isso, olhando as contas, de uma maneira fria e crua, apenas analisando números e não tecendo qualquer comentário no que toca à gestão, até porque, como nós sabemos, numa empresa, ou num grupo, ou num clube, pode fazer sentido ou não ter prejuízo durante determinado período se a estratégia desportiva assim o ditar. Portanto, eu não teci qualquer comentário em relação a isso. Em segundo plano, uma preocupação dos sócios é se havia algum risco financeiro dado o estado atual. E o que eu tentei procurar fazer foi mostrar, outra vez, olhando uma perspectiva histórica, que não há um risco financeiro, necessariamente, mesmo sendo em juros altos e havendo um endividamento face aos níveis de capital próprio, não parece ser preocupante. No entanto, dada a regulação da estabilidade financeira da UEFA, que foi modificada, uma continuação do fair play financeiro, modificado e implementado em 2023, olhando esses rácios e seguindo os critérios, fazendo uma projeção seguindo as tendências do que é a estrutura dos custos públicos novamente, e até considerando cenários que há uma modificação nessa atitude de gestão. Aliás, mesmo no nosso cenário base, consideramos que há uma gestão, uma receita operacional antes das vendas de jogadores positiva, portanto, a mudar completamente até o quadro que tem sido recentemente verificado, onde tem em média uma receita operacional, um prejuízo antes da venda de jogadores em torno dos 21 milhões de euros, portanto, ao passo que era 3 milhões antes pré-Covid. Portanto, houve aqui uma modificação de paradigma, onde a venda de jogadores antigamente, ou nos anos mais anteriores, antes do Covid, eram mais que um bónus, digamos assim, em cima do resultado operacional, enquanto que agora torna-se quase que uma necessidade, ou seja, é necessário vender para fazer face ao prejuízo operacional antes da venda de jogadores. Portanto, essa foi as análises puras e duas que fizemos. E nesse critério, olhando essas projeções, seguindo essas tendências, excetuando realmente uma mudança de paradigma na gestão e nos rácios de custo face às receitas, e devo dizer, só para concluir, que é completamente falsa a ideia de que eu considerei só cenários onde as receitas caem brutalmente, em todos eles, incluindo a de não acesso à Champions League. Há um aumento nos próximos anos das receitas face às verificadas nos últimos anos. Mas, voltando aqui ao ponto do risco de estabilidade financeira, não é permitido, agora segundo as regras da UEFA, acumular prejuízos durante um determinado tempo. Quer dizer, nos últimos 3 anos, a soma entre lucros e prejuízos de uma operação de um clube não pode exceder os 5 milhões de prejuízo, podendo chegar aos 60 milhões, desde que seja coberto por capital próprio ou injeção de capital externa, e podendo chegar aos 90 milhões, se seguir-se uma série de critérios. O que nós fizemos foi seguir estas projeções e verificar que em todas as projeções, exceto numa de mudança de gestão ou de rácios ou de controle de custos operacionais, em todas elas há um risco real de incumprimento desta regra da estabilidade financeira. E a regra penso que faz algum sentido. Quer dizer, o objetivo aqui é não permitir que os clubes entrem em exagerados prejuízos de forma a ganhar alguma vantagem competitiva em cima de outros clubes que tentam manter as suas contas em dia. Basicamente é isto. Vou abrir aqui a conversa também ao nosso comentador Luís Tavares Bravo. Perante estes dados e este risco de incumprimento
financeiro e com um passivo que aumentou 157 milhões de euros nos últimos 4 anos, devem os sócios do Benfica, de um modo em geral, e não só estes que pediram este estudo, ficar preocupados com o futuro financeiro do clube, isto quando estamos a cerca de 8 meses de novas eleições? Agradecer a presença do nosso convidado e são perguntas muito... Durante muitos anos fui analista de mercados e, portanto, isso é quase a bola de cristal. Não, eu dizer que acho que, numa primeira linha, acho que é importante que haja de vez em quando alguma análise, não só ao Benfica, mas até era bom que houvesse alguma espécie de observatório sobre o futebol independente, que conseguisse criar barómetros e olhar para a indústria de uma forma mais estrutural, mais de médio prazo. Eu acho que, mais do que olhar para o estudo que é feito sobre o Benfica, é importante olharmos para o futebol português. Eu acho que há duas variáveis incontornáveis quando olhamos para aquilo que é o futebol a nível internacional e europeu, que é as receitas de televisão em Portugal e na Europa estão a diminuir, é uma receita que está a ser substituída por outras. Não sabemos se há um plano para capturar isto e sabemos que o mercado português é limitado e não tem a mesma capacidade de fazer as coisas do que outros mercados, mesmo aqui ao lado, em Espanha, conseguem fazer e mesmo assim não conseguem competir com aquela que é a única liga verdadeiramente rentável do mundo, que é a Liga Inglesa. Portanto, ou há, na minha opinião, um caminho para uma Superliga Europeia ou algo parecido, porque o que existe já é o que há em Inglaterra, ou há uma forma de encontrar novas fontes de receitas escaláveis onde a limitação territorial não se mexa, ou então temos a solução da abertura de capital, porque aquilo que vemos neste estudo e em outros é uma queda abrupta das receitas, daquilo que são as receitas recorrentes, portanto tem a ver com o dia de jogo, tem a ver com o estádio, tem a ver com os direitos televisivos, aquilo que é certo quando se começa a época, e uma enorme dependência daquilo que é as receitas transacionais, que é a venda dos jogadores. E aquilo que o Benfica teve foi 3 anos maus, também desportivos, não é? E quando há 3 anos maus desportivos, isso começa a gastar mais, isso vai para os jogadores de 20 ou 30 milhões, pois é natural que também se reflita nos resultados. Depois há outras coisas, temas de eficiência operacional, que eu acho que os clubes grandes têm que tomar atenção, e acho que no caso do Benfica está identificado no estudo e parece-me que não andará muito longe daquilo que é a percepção dos sócios, que é preciso controlar, mas dizer essencialmente isto, que acho que há um problema estrutural para a indústria em Portugal e que é preciso haver iniciativas para que se abram algum pensamento sobre o que é que se vai fazer. Não pode ficar só reduzido àquilo que é o pensamento dos 3 clubes grandes, porque são os principais interessados, nem à Liga de Futebol, que nem sei se deveria ser a Liga de Futebol a pensar isso. Portanto, se o Benfica está. Eu digo sempre que eu acho que estamos nos anos em que é preciso agir, ou nós podemos correr o risco de um dia estarmos a ver um Benfica Sporting, na mesma lógica que hoje se vê um Rangers contra o Celtic. Claro que continua a ser popular lá dentro, mas já não é o Celtic nem o Rangers que nós nos habituámos a ver nos anos 80. Eu, que ainda acompanhei, são equipas que na Europa ainda faziam algum temor. Graça. Portanto, a indústria está a acelerar muito rapidamente, há outro tipo de receitas, há estádios novos a serem construídos sobre uma nova perspectiva, e eu julgo que em Portugal ainda estamos um bocadinho a ver como é que param as coisas, e ainda temos problemas em olhar para os investidores. Pronto, é uma questão cultural. Acho que há uma questão cultural. Há uma questão de mentalidade. Acho que é uma questão cultural e não sei se nós, por exemplo, enquanto se calhar há países, há campeonatos como a Inglaterra que podem dar só luxo podiam dar só luxo, se calhar, de ter isso, ou a Itália, de ter sócios, ou como na Alemanha, no Bayern Munique. Nós somos um mercado pequeno, nós só vamos conseguir encontrar soluções para competir com os grandes, e reparem que em Espanha provavelmente já só compete o Real Madrid e o Barcelona a nível internacional, portanto não podemos ficar esgotados só em sermos um sítio que forma muito bem e que traz alguns jogadores sul-americanos, porque até esses são caros. Até o próprio Brasil hoje em dia já é caro para fazer esse tipo de trabalho. Vai ser mais difícil. João, pegando no início da resposta do Luís, de fazer esta análise mais abrangente, não só ao Benfica, mas a outros clubes,
deviam estar os clubes portugueses, neste caso o Benfica, abertos a essas análises externas e não tentar politizar tanto este tipo de dados? Na minha opinião, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é muito importante tentar afastar, dentro do possível, claro que nós estamos sempre ligados emocionalmente ao clube, cada um ao seu clube, etc. E há o calor do momento, depois Sim. há anos de eleições, depois há a questão desportiva, perde-se um jogo, obviamente estamos aqui mais preocupados, quase como o treinador, a pensar no próximo jogo, em vez de estarmos a pensar no quadro uma evolução mais estrutural, mais de longo prazo, mas sem dúvida é muito importante porque se os clubes não derem esta abertura, como se viu esta reação, torna-se difícil a pessoas que não possam se expressar livremente com a necessária independência que é precisa, que é requerida para fazer este tipo de análise. E concordo que não deve ser só feita para um clube A, B ou C, deve ser feita de uma forma mais estrutural, a pensar o futebol como um todo em Portugal e como alavancar os clubes que têm mais potencial para ter sucesso europeu e não só ser uma liga que aqui já tocando no segundo ponto levantado pelo Luís, tem a ver com a parte estrutural de como levantar a receita e como ser competitivo com essa receita a nível europeu e mundial. Na parte da estrutura da receita, uma coisa que chamou-me a atenção, o Benfica aumentou muito as receitas, portanto, o estudo não é só falar que os custos aumentaram, as receitas aumentaram em torno de 46 milhões de euros ano, portanto, entre os 3 anos pré-Covid e os últimos 3 anos, nos últimos 3 anos de relatório e contas, portanto, houve um aumento de receitas, sobretudo na parte comercial, portanto, a receita que tem a ver muito com estádios, com patrocinadores, com parcerias com as empresas, com social media, com os esportes, com o esportes. Portanto, há toda aí uma gama que já se aumentou, mas que se pode aumentar mais. E uma das táticas que os clubes grandes têm vindo a adotar, e não só grandes, como por exemplo, vou aqui não considerar tão grande o Tottenham, mas que muitos clubes têm feito, é investir justamente em estádios. Porquê? Porque nota-se que a receita operacional vinda comercial, seja por eventos, por exemplo, o Real Madrid ganhou enormes receitas o ano passado com o novo estádio em termos de espetáculos ao público. Por exemplo, a Taylor Swift foi uma receita monumental. Agora estão a ter problemas com não pensaram no barulho e está a ter aqui manifestações quase diárias daqueles bairros para fechar esse tipo de atividade. Mas o facto é, os clubes estão a tentar utilizar a sua infraestrutura de forma a maximizar as receitas operacionais, de forma a poder sustentar investimentos mais agressivos no que toca ao futebol. Porquê? Porque dentro deste quadro que eu acabei de falar no começo das regras da estabilidade financeira da UEFA, é permitido este tipo de receita. Portanto, a receita conta. E há alguns custos desta construção dos estádios, entre outros da operação, que não entram. E, portanto, há aqui uma certa margem através dos estádios. Eu não acho que é coincidência que vários clubes têm-se focado nesta estratégia de investir em infraestrutura nos estádios. Não acho que é coincidência. E portanto, eu acho que é fundamental buscar, de facto, formas alternativas às tradicionais, receitas televisivas, etc., que estão em algum declínio. Acho que é difícil pensar que vai haver negociações como as que ocorreram nos últimos anos e, portanto, é urgente pensar-se em formas alternativas de forma a conseguir competir ao nível internacional e ao nível de não depender tanto das transações de atletas. Que, como eu mostro no meu estudo, e bem, a maior parte, infelizmente, acaba por não ficar muitas vezes no clube e fica noutros clubes ou em terceiros. Eu ia pegar precisamente nesse ponto do período que foi a análise deste estudo, destes últimos 4 anos. O Benfica fez qualquer coisa como 195 milhões de euros em vendas, mas só 30 milhões é que ficaram nos cofres do clube, ou seja, por cada euro entraram 15 cêntimos e há uma discrepância em relação a Porto. No caso do Porto foi 28 cêntimos, no caso do Sporting foi 84 cêntimos. Como é que se explica esta discrepância de valores? Exatamente, e vale referir que nas vendas brutas eram até 450 milhões de euros. Os 195 já estamos a estirar as compras. Portanto, já é o ganho bruto, digamos assim, é o bolo que está em cima da mesa entre aquilo que se vende e compra. Agora, quem é que se senta à mesa para dividir este bolo? É o Benfica, como é óbvio, que é quem comprou e quem vendeu. É outros clubes, se os passos não eram 100% detidos pelo Benfica, que é o caso, portanto, outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Enzo Fernandes, que o River Plate obviamente tem que sentar à mesa porque 25% do passe era do River Plate. São os empresários, porque quando o Benfica comprou, teve que pagar a estes empresários e agentes taxas de comissão para convencer
estes jogadores e os agentes que têm que vir para o Benfica, não para clubes alternativos. São taxas de intermediação, custos de intermediação na venda, porque quando tem que vender também tem que pagar estes custos de intermediação, e depois ainda tem em cima disto os mecanismos de solidariedade, que são 5%. Isto tudo somado, e é só olhar a página 149 do relatório de contas do Benfica de 22-23, e tem totalmente detalhado, por exemplo, num ano, isto só para não falar nas contas que eu fiz no meu estudo, mas falar contas públicas. Em 22-23 está escrito no relatório que foi vendido 176 milhões de euros. Ok? Brutas. Tirando a atualização... quem é que senta mais à mesa? Bancos, porque é preferível fazer o encaixe hoje do que esperar ser pago durante 5 anos. E, portanto, foram-se vendidos 176 milhões de euros. No fim do dia, só entraram nos cofres do Benfica 70 milhões de euros. Um rácio de 40%. E aqui ainda não está a tirar as novas compras, por isso é que isto é simplesmente tirando face a compras antigas, porque é um esquema de amortização. O Benfica, quando compra um jogador a 5 anos, muitas vezes vendeu o jogador e ainda não acabou o contrato. E, portanto, ainda não o pagou a 100%. Portanto, quando há uma venda, há uma parte que tem que ser descontada, que é o valor que ainda falta a pagar. Descontando isto tudo, e as comissões e o mecanismo de solidariedade, dos 176 passa a 70 milhões de euros. Quando, juntando a isto, se junta compras, que foi as contas que eu fiz, portanto, o resultado líquido, o que é que entrou efetivamente do que o Benfica vendeu e comprou nos últimos 3 anos, foram, como o Rodolfo disse, e bem, 30 milhões de euros, 10 milhões de euros ano. 195 milhões de euros. Portanto, há um sangramento enorme do que era o bolo que foi gerado por atletas a terem desempenho no Benfica e a serem revendidos e a serem valorizados pela marca Benfica, que está a ir, não a ficar tanto no Benfica, mas a ficar nos bolsos de todas as entidades que obviamente fazem parte destas operações. E uma dessas entidades, e já estamos perto do final do programa, e pedi uma resposta rápida aos dois, são os agentes de futebol, e neste caso as comissões que o Benfica pagou foram o dobro, ou seja, mais do que Porto e Sporting juntos, foi 53 milhões o Benfica, Porto e Sporting fizeram 50. Há aqui também esta discrepância também entre os três. Há essa discrepância, mas eu refiro isso de forma marcando o estudo. Eu não julgo nunca qual é o valor médio, como foi, por exemplo, o trabalho da auditoria da UI feito às vendas do Benfica. Eu não faço nenhum julgamento em relação se as comissões são elevadas ou baixas por cada transação. Isso é outro ponto. O que eu mostro é que mesmo que todos paguem igual em termos de margem, sobre o mesmo valor, o que acontece é o Benfica, ao ter um volume de operações muito superior no que toca a compras e no que toca às vendas, no agregado acaba por pagar mais, naturalmente, porque opera mais, compra maiores valores e vende mais. Luís, devia haver aqui, muito rapidamente, umas regras impostas para a parte desta questão das comissões. Não sou a favor disso. Eu acho que sim. Acho que as regras que estão impostas, nós olhamos muito para os euros, mas há aqui uma coisa, para mim isto das transferências é uma coisa muito, há aqui uma lógica muito simples. Aquilo que dizia e de uma forma justa, que há uma série de estruturação financeira. Muitas vezes estas estruturações financeiras são feitas para diminuir o próprio risco das operações. O Benfica tomou também uma decisão, foi de ir para os jogadores de 20 a 30 milhões de euros, para diminuir o risco na aquisição. E também teve alguns destes volumes onde os jogadores foram vendidos por valores muito altos, mas onde tinham também percentagens de sucesso para o clube de origem, ou seja, os jogadores que vêm do futebol sul-americano, que depois têm 30%. O caso do Enzo deve ter muita influência nisto. E depois há outra variável, que é o Benfica não ganhou. E o clube, quando um clube português não ganha, faz menos dinheiro porque tem menos visibilidade. Isso não valoriza os jogadores. Mas, no entanto, como existe uma dependência do balanço, de ir buscar jogadores, buscar parte transacional, nós não conseguimos, como na indústria de investimento se faz, construir uma estratégia de saída consistente. Portanto, a estratégia é chegar ao final do ano e vender. Não é? Nós aqui há 2 anos, se calhar, o António Silva, o defesa central do Benfica, valia 100 milhões. Hoje vale 20 ou vale 30. É assim, é a vida. Se calhar os jokers, se não jogar mais 5 ou 6 jogos, vale menos do que valia, se calhar, há 3 meses. É assim, é a vida. Portanto, é uma consequência da estruturação financeira, é uma consequência daquilo que é o tipo de aposta que foi feito, de comprar jogadores, mas que também pode ter sido feito parte de uma estratégia que financeiramente faz sentido, que é diminuir o risco das apostas que faz treinamento. Estruturalmente, eu acho que nada disto funciona. O que tem que se financiar é construir um caminho onde as receitas transacionais valem menos e onde a academia vale mais, porque na academia é que se ganha dinheiro.
João Duarte, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste Obrigado. jogo económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade, porque este estudo certamente ainda irá dar muito pano para mangas e muita conversa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Já a seguir, na terceira parte deste jogo económico, avançamos para as escolhas da semana.